Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 1º de julho. Um feliz sábado para todos vocês. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar. Pai nosso, querido Jesus, Santo Espírito, é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente, dá-nos a Tua bênção, responde os anseios, os pedidos do Teu povo, cura as nossas enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos, Jesus amado, em Teu nome pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos, um feliz sábado para todos vocês. Hoje, Deus colocou na nossa mente o tema sobre a perseguição. Nós estamos vivendo num período em que o cristianismo, em vez de se tornar uma religião tolerável, ele está sendo perseguido. O cristianismo que está sendo aceito no mundo hoje é um cristianismo que não evangeliza, é um cristianismo que não faz proselitismo, é um cristianismo que aceita todas as religiões como verdadeiras. É um cristianismo que diz que todos os deuses do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, do islamismo, todos são o mesmo Deus, o Deus da Bíblia. Queridos, é um cristianismo romano. É um cristianismo cuja religião pode ser chamada de Crislã, uma religião para todos os povos. Uma religião universal, um ecumenismo. Mas o verdadeiro cristianismo do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinado em Sua palavra, na Santa Bíblia, está sendo perseguido e será cada vez mais perseguido. Entenda que não há lugar para evangelização. Entenda que o cristianismo verdadeiro, ele que ensina os princípios da palavra de Deus, princípios imutáveis e eternos, ele será banido, será perseguido. A Bíblia, a palavra de Deus, será perseguida, será banida, será tirada. Poucos anos nos restam para termos a Bíblia nas nossas mãos. Precisamos memorizar a palavra de Deus, porque não vamos ter a palavra de Deus disponível por muitos anos. Quem sabe mais uns 5, mais uns 7 anos, e não vamos ter mais este livro sagrado. Porque este livro sagrado está sendo considerado um livro de ódio. Um livro de ódio porque ensina a verdade pura e cristalina, os princípios eternos do nosso Deus, os mandamentos de Deus. Por isso, meu querido irmão, hoje nós estamos vivendo num tempo em que se cumpre a bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e os versos 10 a 12. Hoje, esta bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se cumpre na vida dos cristãos que estão sendo martirizados. Existem vídeos que estão aí no YouTube que nós não temos nem coragem de assistir, porque tal é a maldade, tal é o sofrimento, a maldade que fazem com cristãos, só porque amam a Jesus. Eles não perguntam qual é a sua religião, se você é Assembleia de Deus, se você é batista, se você é adventista, não. Eles matam os cristãos, aqueles que professam fé em Jesus Cristo. Queridos, chegou o momento em que está se cumprindo a bem-aventurança de Jesus, de Mateus capítulo 5, versos 10 até o verso 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado você, meu querido irmão, minha querida irmã, quando sofre perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo se destaca como único Salvador,
o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas, queridos, este cristianismo universal, esta religião universal, este cristianismo romanizado, esse cristianismo que prega que todas as religiões adoram o mesmo Deus, esse cristianismo do ecumenismo, ele não leva as pessoas para o céu. Não mostra Jesus Cristo como o único caminho, verdade e vida. Mas aqueles que pregam os princípios da palavra de Deus serão perseguidos, dentro e fora da igreja. Por isso, esta bem-aventurança diz respeito a mim e a você. Quem sabe você e eu já podemos estar sendo perseguidos? Eu já sinto na minha pele a dor e o sofrimento da perseguição. Leia comigo Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que nos aguarda é perseguição. O que nos aguarda é angústia qual nunca houve. Mas, queridos, o que nos aguarda também é o céu. É o bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que nos aguarda também é a nova Jerusalém, a bendita volta de Jesus Cristo, a segunda vinda gloriosa de Jesus. Nós temos uma esperança que nos anima. Aqui diz o verso 11: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui não está falando que será o mundo, ou seja, os ateus, os pagãos que assim agirão. Aqui está falando de uma forma generalizada. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando vos perseguirem, quem vai perseguir você? Meu querido irmão, dentro e fora da igreja, nós que ensinamos os 10 mandamentos da palavra de Deus, nós que ficamos com os princípios eternos que Jesus nos ensina, a verdade que salva, que liberta, nós seremos perseguidos. Nós que colocamos a Bíblia como regra de fé e prática, a palavra de Deus, que não pode ser mudada, nós vamos ser acusados de estar disseminando o ódio, pregando o ódio. Mas temos o amparo do nosso Senhor Jesus Cristo, temos o consolo do Espírito Santo. E aqui o verso 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Alegre-se, meu querido irmão, quando perseguido por causa do nome de Jesus Cristo. Alegre-se, exulte-se, porque é grande o seu galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Esta é a maior de todas as bem-aventuranças proferidas por Jesus, porque Jesus dedicou 3 versos para esta última bem-aventurança. Enquanto que as outras bem-aventuranças, Jesus usou um verso só, ele usou para esta dos bem-aventurados perseguidos 3 versos. 3 versos. Por quê? Porque o sofrimento gerado pelas perseguições, o sofrimento gerado pelas calúnias contra aqueles que amam a Jesus, existiu na igreja primitiva, existiu na Idade Média e vai existir agora no tempo da angústia, qual nunca houve. A história do cristianismo, meus queridos irmãos, é uma história escrita com sangue. O sangue de Jesus Cristo fez nascer a igreja. O sangue de Jesus derramado na terra para perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Aquele sangue foi a semente do Evangelho, fazendo crescer a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o cristianismo é uma história escrita com o sangue, primeiramente de Jesus, e continua os capítulos do cristianismo sendo cada vez mais sangrentos. O batismo de sangue, mencionado em Marcos capítulo 10, verso 39. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10 e o verso 39.
Aqui você pode ler comigo. E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Que batismo é esse? É o batismo de sangue. Queridos, Jesus foi batizado com o batismo de sangue. E os mártires também foram batizados com o batismo de sangue. Mas eu não quero assustar você. Eu quero confortar o seu coração, porque esse período de angústia será muito curto e Jesus Cristo nos amparará. Jesus Cristo virá para nos buscar. Os mártires eram possuídos pelo Espírito Santo e os fracos se tornavam fortes. Os tímidos se tornavam corajosos. Eles enfrentavam as feras no Coliseu de Roma e morreram dando glória a Deus pelo privilégio de sofrerem por amor a Jesus Cristo. João Hus, por exemplo, morreu como mártir numa fogueira, mas não morreu gritando de dor, e sim cantando louvores a Deus. Mas como? Jesus não abandona os seus irmãos na hora do sofrimento. O Espírito Santo se apossa desses mártires. Naturalmente, nenhuma pessoa escolheria o sofrimento. O senso de autodefesa nos leva a fugir do sofrimento, evitar as situações que nos gerem sofrimento. Mas Jesus diz que os seus seguidores não seriam menos odiados e menos perseguidos do que ele foi. João capítulo 16, verso 32 diz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Os discípulos abandonaram a Jesus Cristo na hora do seu julgamento. E, queridos, Jesus Cristo previu isso. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não o deixou sozinho, não o abandonou. Assim também, meus queridos, quando você se sentir odiado e perseguido e abandonado por familiares, pelos amigos, lembre-se, assim como Jesus não esteve sozinho, o Pai estava com ele, você também não estará sozinho. Tenho-vos dito isto, disse João, capítulo 16, verso 33. Abra sua Bíblia, em João, capítulo 16, e o verso 33. Leia comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que consolo para mim é saber que Jesus me dará paz na hora da provação. Ele lhe comunicará ânimo e coragem, e por isso nós não precisamos sofrer por antecipação. Não vamos sofrer pelo dia de amanhã, porque Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Deus nos comunicará sua graça e seu conforto para cada dia, meu querido irmão, minha querida irmã, e devemos permanecer firmes em Jesus Cristo, aprendendo a viver um dia de cada vez. Jesus não prometeu aos seus seguidores um reino de paz e de glória aqui neste mundo, nesta terra. Ele disse que o reino dele não era este mundo. Meu reino não é daqui, disse Jesus. Portanto, meu querido irmão, os que amam a Jesus Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus, os que andam no caminho estreito, os que creem em Jesus Cristo como único Senhor, Deus e também mediador nosso, estes serão perseguidos. Jesus não prometeu riquezas e fama terrestre para os seus seguidores. Ele prometeu sim a riqueza eterna no reino do seu Pai, onde a traça e a ferrugem não corroem. Jesus não prometeu uma vida de conforto ou livre de tentações nesta terra, mas ele nos deu um exemplo vivendo uma vida sem luxo, resistindo às tentações e suportando as calúnias. O nosso Pai Celestial não tira da nossa mão o cálice amargo do sofrimento, o cálice amargo da morte, do martírio. Ele segura firme a sua mão, meu querido irmão.
Assim como o Pai segurou firme as mãos de Jesus Cristo quando ele suplicou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o Pai disse: não, meu filho, você precisa beber o cálice da morte, porque nós precisamos salvar os pecadores, salvar a família humana. Deus não tirou o cálice do sofrimento das mãos de Jesus Cristo, assim ele também não tira o cálice do sofrimento das nossas mãos. Nossas mãos trêmulas pede, se possível, passa de mim este cálice. Mas Deus nos ajuda a beber o cálice do sofrimento. No livro de Isaías está o verso que para mim é o verso muito confortador. Isaías 43, abra sua Bíblia. Isaías 43, vamos ver os versos 2 e 3. Leia comigo. 1 até o verso 3. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meu querido irmão, sozinhos? Nunca! Abandonados por Deus? Jamais! Nós podemos crer e descansar em cada palavra que saiu da boca do nosso Pai Celestial. Creia nas palavras de Jesus, que Ele estará conosco nas horas difíceis. Quando você e eu estivermos caminhando pelo vale da sombra da morte, o bom pastor Jesus Cristo estará com você. A tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 34, nós lemos assim: o amor de Deus torna doce os sofrimentos. É doce sofrer por Jesus Cristo, porque Paulo e os demais apóstolos, eles sofreram com alegria, sofreram por Jesus Cristo, porque era um privilégio sofrer por aquele que morreu por eles. É um privilégio sofrer por aquele que morreu por você e por mim. As provações, diz Deus no livro Maior Discurso de Cristo, na página 15. As provações da vida são as obreiras de Deus, para remover do nosso caráter impurezas, arestas. Penoso é o processo de cortar. Penoso é o processo de desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar sob a força, sob a ação da pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. Maior Discurso de Cristo, página 15. Portanto, meu querido irmão, você e eu estamos na oficina de Deus, sendo preparados, sendo polidos para refletir a glória de Deus. A areia na concha da ostra produz a pérola. A escola dos sofrimentos, as perseguições, nos torna fortes em Jesus Cristo. Deus não aflige de bom grado, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3:33. Quando Deus permite que nos sobrevenham provações, aflições, Ele tem um propósito maior, superior. Hebreus capítulo 12, verso 10, Hebreus capítulo 12, verso 10 diz: para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ser participante da natureza divina. Ser participante da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 10. Presta atenção neste pensamento que foi extraído da meditação de Ellen White, Nossa Alta Vocação. Na página 321, diz assim: nosso Pai Celeste mede e pesa todas as provas antes de permitir que elas sobrevenham ao crente. Nosso Pai Celestial pesa e mede todas as provas antes de liberar essas provas. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais
permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Nossa Alta Vocação, página 321. Abra sua Bíblia e leia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, vamos ler então o verso 13. Aqui Deus diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Conta-se a história de um fazendeiro. Ele e o filho, eles estavam procurando uma vara para colocar na carroça que iria ser puxada pelos cavalos. Conta-se que este fazendeiro pediu para o filho ir na mata e escolher uma boa vara para ser colocada na carroça. E o rapaz foi e logo ele voltou trazendo uma vara muito bonita. Uma vara retinha, bonita e reta. Então o pai perguntou para ele: onde você achou esta vara? Ele disse: eu a encontrei no meio de muitas árvores, de forma que ela foi sempre protegida do vento, protegida das tempestades, e por isso ela cresceu bonita e retinha. E o pai então disse que aquela vara não servia, porque era uma vara fraca, uma madeira mole. Disse então para o rapaz: vá, desça ao pasto e procure uma árvore que esteja sozinha no meio do pasto. Uma árvore que esteja sozinha no meio do pasto. Esta árvore enrijecida pelos fortes ventos. Uma árvore que foi dobrada e curvada pelas tempestades e suportou todas as provas. Ela pode não ser retinha como esta, ela pode não ser bonita, mas ela é resistente na pressão, a pressão da carroça e dos animais que vão estar presos nesta vara. Queridos, pensem nas ameaças feitas contra os profetas de Deus. Cada vez que você é ameaçado, cada vez que você é perseguido, e pela graça de Jesus consegue permanecer calmo e confiante em Deus, você se torna mais resistente, mais forte. E o caráter de Jesus brilha mais em você. Elias e Eliseu foram muito escarnecidos e rejeitados. Não foram amados. Você quer ser amado e aplaudido por todos? Você quer ser considerado um grande personagem nesta terra? Todos os que querem ser grandes e amados e famosos nesta terra precisam dobrar os joelhos diante de Satanás. É assim que ele exige? Mas você e eu só dobramos nossos joelhos diante de Jesus, nosso Salvador amado. Por isso, nesta terra seremos perseguidos. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jeremias foi odiado pelos príncipes de Judá, do seu próprio povo. Você pode ser odiado pelos seus próprios irmãos. Não pense na perseguição só vindo de fora, dos pagãos. Não pense na perseguição vindo somente de outras igrejas. Não, meu querido. Esteja preparado para a perseguição que vem de todos os lados, de todos os lugares, inclusive da sua própria igreja. Jeremias foi odiado pelos príncipes da sua igreja, príncipes de Judá, ao ponto de o jogarem não numa prisão. Onde é que jogaram o profeta Jeremias? Num poço profundo, cheio de lama. E lá ele ficou por meses sendo sustentado com pão e água. O profeta Isaías, ele também foi perseguido. E ele foi morto, não por um rei pagão, não por um ateu. Ele foi morto pelo rei de Judá. Manassés foi quem matou Isaías. Isaías, aquele que escreveu Isaías 43, 1-3, onde diz: quando passares pelo fogo não te queimarás. Queridos, ele próprio foi morto. A tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Queridos, o próprio apóstolo Paulo foi um apóstolo, podemos dizer, o mais perseguido de todos, o mais incompreendido. Foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágio,
foi picado por uma víbora, foi preso inúmeras vezes. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 23 a 27 fala sobre como foi a vida de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ver então os versos 23 a 27. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles. Ou seja, ele foi perseguido e sofreu açoites muito mais que os outros. Em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Numa noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação. Está prestando atenção? Em perigos dos da minha nação, perseguido pelo seu próprio povo. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meu querido irmão, aqui está um herói de Jesus Cristo, perseguido, mas fortalecido pelo Espírito Santo. O caráter de Jesus foi refletido na vida de Paulo. Nós lemos, queridos, que as aflições são nossos melhores educadores. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. Somente à noite as estrelas brilham. Disse Philip Brooks, não orem por uma vida fácil, orem para serem homens e mulheres fortes. O evangelista Spurgeon, ele disse, o Senhor tira os seus melhores soldados dos altiplanos da aflição. Vou repetir. O Senhor tira os seus melhores soldados dos altiplanos da aflição. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. O caráter é uma árvore que precisa ser continuamente podada. Você e eu estamos na oficina de Deus. E o nosso caráter está sendo continuamente podado. A mão de Deus que permite o sofrimento, meu querido irmão, é a mesma mão que nos ergue, que nos anima, com a mais profunda simpatia. Aquele que permite que o castigo venha, ele pergunta para você, que queres que eu te faça? Tempos virão, meu irmão, quando contemplaremos o passado, cheios de gratidão pelas escuras experiências da nossa vida. Um poeta desconhecido assim expressou o sofrimento do cristão. Este poeta disse, está chovendo, pequena flor, com a chuva deves te alegrar. Muito sol te murcharia, ele tornará a brilhar. O céu está muito escuro, é verdade, mas pouco além resplandece do azul a claridade. Estás oprimido, terno coração, em meio à dor deves ter prazer. Na tristeza as maiores doçuras crescerão como flores ao chover. Deus te observa e verás a luz do sol brilhar. Quando a nuvem seu perfeito trabalho completar. Coragem, ainda um pouco de trabalho, ainda algumas aflições, umas poucas lágrimas e nós, também nós, entraremos no repouso reservado para o povo de Deus. Jesus Cristo voltará e dará um basta para Satanás, um basta para a história do pecado, um basta para o sofrimento dos seus filhos. Ele vai nos resgatar e nos levar para o céu. Por isso Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultem, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que Deus te conforte, meu querido irmão.
que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Quando estiver sendo perseguido, caluniado, lembre-se, Jesus Cristo assim também foi perseguido. Mas Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é sua e é minha. Jesus virá muito em breve. E quando eu falo muito em breve, será muito breve mesmo. Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória para buscar você, buscar o povo de Deus, o remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que Deus te conforte com esta bendita esperança. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, conforta-nos com estas benditas mensagens, com esta bem-aventurança de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor do meu nome. Pai, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Por favor, Jesus, abrevia o tempo. Poupa o teu povo. Volte logo. Coloque um fim na história do pecado. Volte logo, querido Jesus, buscar a tua igreja. A tua igreja que geme. A tua igreja que está ansiando pelo raiar do dia. Assim como o guarda anseia pelo raiar do dia, nós estamos ansiosos olhando para o céu, para cima, esperando aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal de que Jesus Cristo está voltando. Nós estamos olhando para cima, de onde virá o socorro, bem presente na hora da angústia. Ouve a nossa oração, querido Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós. É em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, a paz de meu Jesus. Amém.